Queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado, com muita honra, muita alegria. Eu não sei se você já percebeu que essa pessoa que está ao seu lado foi um dos motivos que fez Jesus vir aqui à Terra. Então olha para ela e diz: você é especial. Você é muito especial. Aleluia. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Um pouquinho mais baixo. Aleluia. Vamos orar, irmão. Segura na mão quem está ao teu lado. Aleluia. Fecha seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse ajuntamento, Pai. Porque sabemos, Senhor, que este é um bom lugar, Pai. É um bom lugar para se estar, Senhor. E aqui tem pessoas especiais. Todas são especiais, Pai. Porque o Senhor pagou o preço por cada uma destas que estão aqui, Pai. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, Senhor. Mas pelo contrário, o teu amor tem se renovado dia após dia, Senhor, para cada um de nós, Pai. E isso tem sido fundamental, Pai. Porque o Senhor não tem desistido de nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. E rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Aleluia. 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 Deus é bom, amém, irmãos? Eu gosto sempre de falar que Ele é bom, para não me esquecer da bondade dEle. Porque Ele todo dia tem nos ajudado, tem nos alcançado com laços de amor. Amém? E o Senhor, quando eu estava louvando aí, Ele começou a tratar coisas novas no meu coração, além do que Ele tinha colocado já para falar hoje à noite. E no começo, quando eu cheguei aqui na igreja, comecei a falar com o Juninho, e eu comentando com ele como esse era um lugar bom de se estar. Como é bom estar no templo da casa do Senhor. Não existe lugar melhor, irmãos. E quando eu estava louvando aqui, o Senhor começou a tratar comigo. E aí, você gosta de estar nessa embaixada? E eu disse, embaixada, Senhor? Ele disse sim. Eu digo, mas por que embaixada? Ele disse, porque essa é uma possessão do céu aqui nessa terra. É um pedacinho do céu no outro território, aqui na terra. E quantos sabem que numa embaixada, as leis que são regidas naquele território ali não são as daquela nação, daquele país. As leis que regem esse lugar são as leis do alto. Tudo aqui é regido de forma diferente e sobrenatural. E o Senhor começou a tratar. Ele disse, você sabia que o carro dos embaixadores, aquele local, aquele carro ali é possessão do céu? É parte do território do céu? São bens do céu? Eu digo, sei, sim, é verdade. Você sabia que as pessoas são providas e sustentadas pelo alto, pela sua nação de origem? Eu digo, é verdade, sim. Isso é tremendo, irmãos. Muitas vezes a gente não tem noção do que estamos vivendo. E muitas vezes a gente está vivendo aquém, mas não por causa da vontade de Deus. Porque Deus já preparou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, todas as sortes de bênção promovidas pela nossa nação, nossa terra nativa. Porque nós não somos daqui, irmãos, a Bíblia fala. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E tudo que nós vivemos, toda a inspiração que vem do alto, irmãos. Até a língua é de lá, irmãos. Ele nos deu uma nova linguagem, uma nova língua. Para quê? Para que nós possamos ter um relacionamento pessoal e particular sem interferência de ninguém, irmãos. Então, quando você quer falar com o seu pai, com o seu rei, você começa a falar numa linguagem sobrenatural. Não no linguajar do mundo, mas a Bíblia fala que é uma linguagem espiritual. E o sobrenatural começa a modificar. A atmosfera do ambiente começa a se mudar. Aí você pode dizer, Diego, mas a gente está aqui nesse território, tudo bem, aqui é uma embaixada. Mas a Bíblia diz que ele ainda deu um outro privilégio a nós. Ele disse que quando você estiver andando
o local que você chegar e você colocar a planta do seu pé, aleluia! Ali é seu território também. É território do alto. E uma vez o Senhor falando a respeito de Jó, o diabo chegou para ele e disse, o Senhor, ele mostrando Jó, o comportamento dele, logo é Jó, né? E ele disse, ele é essa bênção que você fala, porque você protege tudo que ele tem. A casa dele é protegida por ti, Senhor. Os bens dele são protegidos por ti, Senhor. A família dele é protegida por ti. E tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Eu não sei se vocês estão entendendo. Assim é bom. É bom demais. E muitas vezes a gente tem esquecido que nós temos esse favor de Deus. E muitas vezes o diabo quer colocar na nossa mente, colocar aquela mesma condição que o exército de Israel, quando estava para ser enfrentado pelos filisteus, junto com Golias, estava fazendo. Afrontando, humilhando, colocando eles numa condição que não era adequada para eles. Mas existia um naquele meio que se inquietou com aquela situação, que era chamado Davi. E você pode dizer, Edir, mas é porque ali foi diferente. Todo local pode ser diferente. Cada história pode ser a sua história. É você quem vai dar a palavra adequada para essa história. Ele teve as histórias dele para contar. E com vocês, cada um de vocês precisa ter suas histórias. Davi, ele dizia, Deus foi comigo contra o leão, contra o urso, e não vai ser diferente contra esse incircunciso. Não vai ser diferente, mas precisamos tomar uma postura diferente. E foi isso que Davi fez. Ele não precisou de espada, ele não precisou de armas, de fogo. A Bíblia diz que ele falou, eu vou contra ti com o nome do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. E nós temos um nome que está acima de todo nome já. Naquele momento, ele tinha a unção que estava sobre ele. Mas hoje nós estamos numa condição bem melhor, que é tudo que já foi conquistado por Jesus lá na cruz. Amém, irmãos? Mas para isso a gente precisa ter convicção. E é sobre isso que o Senhor tem tratado comigo. Ele começou a tratar comigo falando sobre destino. As nossas palavras determinando o nosso destino, o nosso futuro. Começando no presente e concluindo-se no futuro. Aí você pode dizer, mas como assim, Edir? Porque o pastor Eduardo já ministrou uma vez aqui a respeito das palavras certas, a respeito dos nossos filhos, dos nossos irmãos, daquilo que a gente sonha para nós. E ele, no comentário, no testemunhando aqui na frente, ele falou sobre um pai que sempre amaldiçoava o seu filho. Dizia, você não vai servir para nada. Você não vai passar de um carroceiro. E aquelas palavras foram entrando na vida daquele jovem. E pastor Eduardo continuou concluindo, falando que quando ele veio a crescer, de repente ele se viu trabalhando numa carroça. E viu tudo aquilo que foi dito para ele durante toda a infância dele se concretizando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. Imagina a palavra de Deus. Que há um respaldo por parte de Deus quando você lança essa palavra. Essa palavra que quando é contrária, tem um respaldo, mas é limitado. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, sem que antes cause o efeito pelo qual ela foi estabelecida. Então, quando você lança, existe alguém que vela por ela para que ela aconteça. E o Senhor está querendo trazer consciência a respeito dessa questão, porque nós vivemos aqui na terra, irmãos, mas não somos da terra. Somos um povo que é provido em todos os aspectos pelo alto. Se você não está sendo, sabe que você está vivendo de forma errada. Porque a Bíblia diz que nós devemos depender de tudo do alto. Nós vamos falar aqui sobre pessoas que tentaram fazer as coisas acontecerem do seu jeito e sofreram.
apesar de ter a vontade de Deus, ter o sim de Deus, a parte de Deus para dizer, ele vai ser abençoado, mas ele quis fazer as coisas com a sua força. E trouxe consequência para a vida dele. Porque ele tinha uma resistência de querer fazer as coisas acontecerem ao seu jeito. E não é do nosso jeito. É segundo a vontade de Deus. Nós temos que nos rendermos à vontade de Deus de forma a entender que tudo que Ele quer para nós, irmãos, é melhor. E quando nós não entendemos, a gente tem que perceber que Deus quer o melhor para nós. Então Ele nunca vai colocar num local onde a graça já não esteja para te suprir. A graça de Deus já vai estar lá quando Ele te manda para lá. Perceba na história no Antigo Testamento, por diversas vezes que aconteceu quando o Senhor diz, vai que eu serei contigo. A minha mão te sustentará. Eu te cobrirei. Mas a gente às vezes quer fazer diferente. Eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 5, versículo 10. Aleluia. 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 Deus quer te levar muito longe. Muito longe mesmo. Nós é quem subestimamos, irmãos. O que vem no meu coração é que é tanta coisa grande. São tantos projetos, irmãos, maravilhosos. Coisa que nunca passou pelo coração. Você limita. Você pensa num carro, Deus está pensando. Você pensa numa bicicleta, Deus está pensando num carro tão veloz. Você está pensando aqui, Deus está pensando. E se você alcançar até lá? E onde é que tem isso, Edir? A Bíblia diz que o Senhor nos abençoa muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Começa a sonhar, irmãos. Eu não sei se vocês percebem, mas toda vez que eu venho aqui, o Senhor manda dizer para esse povo que sonhe. Sonhe. Nós estamos aqui, não é ao acaso, nós estamos ao lado de uma pista de voo, de decolagem. É uma pista onde as pessoas que estão aí utilizando essa pista, elas se projetam para ver mais alto e mais longe. Então esse é o momento de você se apegar com aquelas pessoas que estão vendo mais longe para que você possa ver um pouquinho mais longe. Não é momento de você se apegar com aquelas pessoas que estão olhando para baixo e dizendo que isso não é assim, que isso não é verdade. Não, irmãos. Se projeta e se associa com quem está olhando para longe. Porque menos do que aquilo você não vai ver. Você vai ver daqui para lá. Amém? Vamos ler. Capítulo 5, versículo 10 diz: Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele nos constituiu por reis e sacerdotes. E os sacerdotes, eu queria falar em particular a respeito dos sacerdotes, porque uma das funções do sacerdote é estar trazendo direção ao povo de Deus. É estar conduzindo o povo de Deus a estar mais próximo de Deus. Em outras palavras, ele está determinando destino. Ele está dando direção. Ele está sarando, ele está tratando as pessoas. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. A respeito de filhos, a respeito de irmãos, a respeito de esposa, de igreja. Eu não sei qual é o âmbito que você se encontra. Quem tem filhos, se fala a respeito de filhos. Mas lá, o que é que as pessoas esperam de nós como sacerdotes e como reis? Lá em Malaquias, se você quiser abrir lá em Malaquias 2,7, diz que porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, saiba que as pessoas esperam de você a mensagem de Deus. Isso é o que as pessoas esperam, o mundo espera de você. Isso é que a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda espera de você.
como um sacerdote, e você venha trazer a mensagem. E nós não podemos estar desapercebidos falando qualquer coisa. Não é mais tempo de estarmos falando qualquer coisa. Acabou esse tempo. Faz muito tempo que isso acabou. Porque você foi resgatado das trevas para a luz. É momento de nós estarmos promovendo o alto. O alto. Toda vez que vier acontecer diferente, você diz, mas lá no céu é diferente de onde eu vim. De onde eu vim é diferente. De onde eu vim é desse. Sim, a Bíblia diz que você veio de Deus. Então sua origem é em Deus. Você não é dessa terra. Você veio de lá. E o seu destino é para lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós devemos ser mensageiros de Deus. Mostrar que o reino não é um reino falido. Não é um reino falido. Muitos estão tão acostumados com a crise que acham que isso virou normal. Mas não é normal. Eu queria dizer a você que você não se conforme com isso, porque isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Não se conforme. Não se conforme, porque Jesus nunca se conformou. Jesus, quando ia andando no meio do caminho, que ele encontrava alguém enfermo, o que é que ele fazia, irmãos? Ele ministrava cura para aquela pessoa. Se ele visse alguém cego, ele ia lá e ele ficava inconformado com aquela situação, porque no alto, lá de onde ele vem, do céu, não existia esse tipo de situação. Então a gente não pode deixar que esse conformismo comece a chegar na vida da gente. Não, irmãos. Comece a ver diferente. E como é que eu vou fazer as coisas acontecerem diferente? Através da confissão da palavra. Então é muito importante o seu papel como sacerdote, como rei. Não sei se o Senhor quer lhe estabelecer como rei em algum lugar, para ser a pessoa mais importante, ou até mais, eu não digo nem mais importante, mas a que tem mais responsabilidade naquele lugar. Porque muitas vezes as pessoas acham que estar no local, na posição superior, é só poder, só status, mas é mais responsabilidade. Ela é a pessoa que tem que ter responsabilidade sobre todos os demais. Isso é a posição de um rei, de um presidente. E eu queria falar para vocês sobre a situação de um homem que a Bíblia relata, de um jovem. Ela relata 3 momentos, mais ou menos, da vida dele, que é a vida de Jacó. Eu estava estudando, eu compartilhei com algumas pessoas esses dias. Eu estava vendo sobre a vida de Jacó. E a Bíblia fala que quando ele estava para nascer, vamos abrir lá, é lá em Gênesis 25. Aleluia. Gênesis 25, versículo 24. Diz assim: Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Amém? Por causa desse momento, desse nascimento, que Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, porque eles eram irmãos gêmeos, aí na hora do nascimento ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Colocaram o nome dele de Jacó. E eu não sei se vocês sabem o significado da palavra Jacó. Significa usurpador, suplantador, oportunista. E taxaram ele, deram a identidade para aquela criança que não sabia de nada do que estava acontecendo, colocaram esse nome sobre a vida dele. E eu quero convidar vocês a pensar comigo na trajetória da vida desse menino. Toda vez que chegava para alguém desconhecido, dizia: isso aqui é Esaú, que um dos significados de Esaú é viril, bonito, formoso, peludo também. Aí dizia: e esse aqui? Isso aqui é um oportunista. Isso aqui é um usurpador. Por que não? Porque quando ele foi nascer, ele quis tomar o lugar do irmão dele.
para ser o primogênito, aí ficou com esse nome. E eu queria que vocês começassem a ver comigo como é que essa criança cresceu. Toda vez que chegava no ambiente, na escola, não sei, que eles tinham a escola, qual é seu nome? Usurpador. Aproveitador, oportunista. E ele foi crescendo com isso na cabeça dele, a tal ponto, eu não sei se vocês sabem, mas quem nasce primeiro em Israel são chamados de primogênitos. E os primogênitos têm muitos benefícios em relação aos outros filhos. E, apesar de Esaú ser o primogênito, a Bíblia fala que ele não dava muito valor às promessas do Senhor. Já Jacó, ele tinha muita vontade de receber as bênçãos de Deus. Mas a promessa era para o primogênito. Apesar de que Deus já tinha dito à mãe dele que uma vez ela era preocupada porque a barriga dela se contorcia muito e ela consultou o Senhor e o Senhor disse, não, está acontecendo isso porque você vai ser mãe de 2 filhos. E esses 2 filhos representam 2 nações. E elas estão brigando. Mas o menor, o mais novo, vai ser maior do que o mais velho. E ele sabia da situação que estava para acontecer. Mas desconsideraram e deram outro nome a essa situação. Em vez dos pais começarem a introduzir os filhos no chamado, naquilo que Deus tinha planejado para a vida deles, não fez diferente. E a gente percebe que Jacó começou a querer a bênção da primogenitura. A bênção de ser o primeiro filho. E aconteceu outro determinado dia que ele estava fazendo um ensopado de lentilhas. E Esaú chegou faminto, que ele era um caçador, e disse, você me dá um pouco desse prato de sopa de lentilhas? E ele disse, não, só dou se você me vender o direito da primogenitura. E ele vendeu o direito da primogenitura. Ele disse, de que a mim adianta eu estar com o direito da primogenitura se eu morrer de fome? E vendeu o direito da primogenitura. E chegou outro determinado momento, isso foi na adolescência, a gente pode dizer. Mas no final a Bíblia fala que Isaac estava pensando que ia morrer e quis abençoar os filhos. E pediu que chamassem, que os filhos preparassem uma comida para que ele abençoasse os seus filhos. E a mãe de Jacó, vendo isso, que ele ia abençoar Esaú, dando a bênção da primogenitura e não Jacó, pegou e mandou que ele preparasse. E a gente vê acontecendo tudo aquilo que sempre chamaram ele. Usurpador. Aproveitador. E ele se fez passar pelo irmão dele e usufruiu da bênção que era para ser irmão. Em outras palavras, como eu disse a vocês, ele quis fazer que as coisas de Deus, as bênçãos de Deus acontecessem do jeito dele. Ele estava limitando, achando que só iria ser abençoado se fosse através da bênção da primogenitura. E depois que aconteceu isso, ele teve que fugir para o deserto. Por quê? Porque o irmão queria matar ele. E isso tem acontecido com muitos filhos, com muitos irmãos, com muitos parentes nossos. E muitas vezes a gente só olha para eles e só taxa ele por aquilo que a gente vê de errado. Você diz, aquele é um oportunista, aquele não tem mais jeito. Mas eu quero dizer a você que essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele está preocupado. Ele não tem prazer na morte de ninguém que não está próxima dele. Pelo contrário, o desejo dele é que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu quero convidar você a estar sensível a respeito disso. Porque Deus conta com você. Deus conta com você. Deus não só conta com o pastor Eduardo, pastor Wagner, para estar lançando bênçãos sobre as pessoas, não. Deus conta com você. O raio de atuação dele tem uma limitação. E vocês precisam dar continuidade a isso. E é onde quer que vocês estejam, vocês precisam estar mudando o ambiente. Eu sei que é mais confortável falar em meio a uma ira, a uma raiva, lançar a palavra errada. Mas a gente tem que aprender a se gastar em favor do nosso próximo. A Bíblia fala que Paulo, ele se gastava ao ponto de não criar impedimento no evangelho sobre a vida das pessoas. Em outras palavras, ele suportava. Ele suportava. Ele dizia, eu prefiro pagar o preço de que eu estar falando errado e depois o evangelho tem impedimento de alcançar aquela vida. Então a gente tem que desenvolver essa sensibilidade. Porque Deus está contando com isso. Se nós não estamos vendo pessoas se aproximando mais de Deus, a culpa também é nossa. Se faz parte do nosso meio, é nossa.
Nós temos uma cota de responsabilidade. Precisamos mudar o nosso ambiente. Precisamos mudar o nosso meio. De que forma? Através da palavra. A palavra muda. A Bíblia diz que aquele que semeia em meio às lágrimas. Semear em meio às lágrimas, irmão, não é algo confortável, não. É tão confortável semear em meio às coisas estarem bom. Está tudo bonito, Senhor, como é bom e agradável, os irmãos vivem em união. Mas você vê a pessoa sofrendo, um filho desobedecendo, um primo desobedecendo, e você diz obrigado, Pai. Porque isso não é a realidade que eu estou vendo. Ele vai ser um pastor, ele vai ser um ministro, ele vai encontrar o prazer na tua lei, Senhor. E eu sei que eu verei ele meditando de dia e de noite, Senhor. Ele sendo próspero, Senhor. Ele se alegrando. A Bíblia diz, irmãos, que se você semeia em meio a essas condições, você colherá com alegria. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, aqueles que semeiam em meio às lágrimas colherão com alegria. Então não pense que o momento de estar semeando é só quando está tudo bem. Não, irmãos. Deus conta com você nesse momento de lágrima que você semeia. Eu estava comentando com o pastor Eduardo ontem. Eu disse, eu estou atirando, semeando em todo canto, pastor, que eu possa colher lá na frente. Falando em respeito ao meu trabalho, meus estudos. Para que eu possa ter um lugar para colher. Da mesma forma é na vida das pessoas, irmãos. Uma vez eu estava com um colega e ele disse, eu não gosto de fulano. Eu disse, mas você não gosta dele por quê? Não, porque eu não gosto. Não foi com a cara dele. Eu disse, como é que você quer colher amor de um canto onde você nunca plantou amor? Temos que plantar, irmãos. Temos que sair dessa zona de conformismo, de querer chegar nos lugares e colher coisas que nós nunca plantamos. Pare desse conformismo. Não fique esperando receber flor. Cultive seu jardim. Cultive seu jardim. Faça um jardim para você ter flores o ano inteiro, irmão. Acabou esse tempo, irmãos. O Senhor já nos deu a palavra, nos deu o seu Santo Espírito para que a gente possa estar superando, irmãos. Não está esperando as coisas acontecer, mas a gente fazendo acontecer através da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Não é momento de estarmos mais parados e perguntando, Senhor, e agora? Está aqui uma na nossa frente, está aqui as montanhas e aqui atrás está o exército. O que é que vai fazer? Marche, irmão. O Senhor não já disse que é contigo? Quantas vezes Ele vai dizer que eu sou contigo? Diga ao povo que marche. Aí você diz, mas é muito cômodo dizer desse jeito. Naquela época tinha Moisés. Hoje tem o Espírito Santo. É menor? É bem maior, irmãos. É bem maior. Aí você diz, para toda necessidade sua, irmão, tem uma chave do reino. Aí você pode dizer, me dê um exemplo. Uma vez Jesus foi cobrado imposto de Jesus. Chegaram Jesus, vinha nos cobrar seus impostos. E ele disse, tem o que aí? O discípulo estava com ele, não tenho nada. Ele disse, então vá lá no mar e pesque. Se você fosse analisar, irmão, já teve momento que a Bíblia relata que eles passaram a noite pescando. E eram pescadores profissionais. E pescaram, sabe o quê? Nada. Imagine Jesus dizer, de jeito, tem dinheiro aí não? Então vai lá, como quem diz, vai ali no armário. Ele disse com aquela naturalidade, como se fosse assim, vai ali no armário e pegue na gaveta. E ele disse. Aí você pode dizer, quem foi? Ah, irmão, mas foi Jesus. E hoje, quem é que disse essa palavra aqui? Foi quem, irmão? Foi Jesus. Não é diferente, irmão. Precisamos ter uma ação correspondente. É a mesma coisa. E agora, vamos fazer o quê? Marche. O dinheiro vai aparecer um peixe para trazer o dinheiro. Então não limite, irmãos. Não fique se martirizando, dizendo como é que vai se dar isso, como é que vai acontecer isso. Não sei, irmãos. Eu não sei, eu não sou o cientista para analisar essas coisas, eu só sei que ele disse que vá. Continue sua caminhada, não se limite, não pare por causa disso. Porque é grande. É muito grande o que Deus tem para cada um da gente, irmãos. Nós é quem estamos subestimando, irmãos, o agir de Deus. Não subestime, irmãos, porque o Senhor tem a capacidade de mudar o sentido das coisas, a ordem, o efeito. Ele não está condicionado, como eu falei, não é regido pelas leis desse mundo. Esse mundo diz que você tem que estudar, passar por esse vestibular, passar 5 anos e fazer isso. Não, ele não precisa disso.
Desculpa. Ele não precisa disso. Não abrir e não fechar de olhos, ele faz as coisas acontecerem. E faz as coisas que não são serem. Por isso que ele diz, começa a se alegrar antes. Porque já chegou. Se alegra. Se alegra e as pessoas ficam racionalizando. Mas, Senhor, como é isso? Porque a gente ainda está aqui, eu ainda estou aqui sem o dinheiro. Não sei, se alegra. Dinheiro chegou. Saúde chegou. Chegou, irmãos. Chegou. A libertação chegou, irmãos. Chegou. Esteja preparado, irmãos. Aí você pode dizer, Edi, mas é coisa difícil que acontece comigo, então é muito para você que é mais sério ainda. Você precisa andar fogueado todo tempo. Porque você tem que estar desmanchando. É verdade, irmãos. Eu vou estar chorando, comigo é diferente. Comigo tudo é difícil demais. É tanta prova, é tanta dor. Não, estou pensando até em parar. Não, irmãos. Saiba que você vai ter os maiores milagres para testemunhar. Aleluia! Você vai ser aquele que vai ter os melhores milagres. Você vai dizer, o Senhor foi comigo. Meu irmão estava à beira de ser morto, mas veio o livramento do Senhor. Meu irmão, uma vez eu estava em Catolé do Rocha, num culto, num sítio, e o irmão contou, eu não presenciei esse testemunho. Ele disse que estava no meio do culto, o irmão tinha se convertido há pouco tempo e chegou uma pessoa para matar. E disse que o cara arrastou o revólver e começou a apertar. E todo mundo orando em língua, disse que o revólver só batendo Catolé e nada fazer, disparar arma nenhuma, bala nenhuma. Eu não sei se vocês sabem o que é a expressão bater Catolé, é a arma falhar. O tiro ser disparado, o gatilho ser apertado e o projétil não sair. E o rapaz disparou, apertou todas as vezes que era possível e nenhuma bala saiu. É um milagre, é o sobrenatural. Aí você pode dizer, mas é difícil demais. Por aí, pouco me importa, irmãos. É o meu milagre. Qual é o seu milagre, irmãos? Você vai dizer, comigo é diferente. Com Davi, Deus foi com Davi contra o leão, contra o urso. Deus foi para mim contra o pistoleiro, contra o assaltante. É você quem vai dizer, irmãos. Aleluia. Mas para isso eu não posso me calar. Eu não posso me calar, irmãos. É sério. Você não sabe como é difícil para Deus ver um filho dele passando necessidade, irmãos. Quando ele sabe que tudo já foi liberado, tudo já foi disponibilizado. Então comece a falar. Comece a mudar a sua realidade hoje, irmãos. E se você quer agilizar, quer apressar as coisas, comece a falar toda vez que você se lembrar. Eu vi um testemunho de um cara que estava com problema no coração, na válvula mitral. E o médico disse, rapaz, seu coração é como o coração de um homem de 90 anos. Ele tinha 30 e poucos anos. Aí ele chegou para o pastor disse, rapaz, isso é mentira do diabo. Ele disse, mas pastor, está os exames aqui. Ele disse, não, a Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si suas dores e suas enfermidades. Ele disse, e o que é que eu faço? Ele disse, irmão, toda vez que você se lembrar, você diga, obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou minhas dores e minhas enfermidades. Minhas enfermidades. E ele disse que começou a contar, irmãos, quantas vezes ele falava isso por dia. E ele disse que quando chegou mais ou menos umas 350 vezes, ele disse que perdeu a conta. Ele disse, eu não vou mais contar não, eu vou só falar. E falou, irmãos. E sabe o que foi que aconteceu quando ele fez o exame? Um coração novo, irmãos. Permaneça, irmãos. Confessa a palavra, irmãos. Não é tempo de você estar confessando palavra negativa, dando ibope. Como minha esposa diz, dando ibope ao inferno. Promova o céu. Promova o céu, irmãos. Você quer que as coisas mudem e você não quer falar nada? A Bíblia fala que está escrito lá que diz, crie, por isso falei. O falar é uma representação que você está crendo. É a ação correspondente à fé. Então pega junto. É momento de você estar desfazendo tudo aquilo que está destinado, que o diabo planejou para a sua família. Eu já ouvi outro testemunho de uma mãe que tinha 2 filhos que eram envolvidos no mundo das drogas. Na periferia, se você fosse analisar, vão ser bandidos. Não que quem mora lá vai ser, mas pela forma como os meninos viviam, ele era tudo para ser isso.
E ela pegou uma foto de uma revista de um homem com paletó e pegou a foto 3x4, cortou e botou a cabeça dele ali. E disse, é 2 pastores, Senhor. Vão ser 2 pastores. E todo dia, quando ela abria a porta do guarda-roupa, que ela olhava e via, obrigado, Jesus. Porque serão 2 pastores. E sabe o que foi que ficou, irmãos? No final dessa história, 2 pastores. Aleluia. Eu quero estimular você, irmãos, a sair daqui crendo que você pode mudar. Essa vida que você vive, ela não já está determinada, mas você está com tudo nas suas mãos para mudar seu futuro. Agora pega com fé, irmãos. Não pegue com emoção. Não esteja esperando, se movendo pelo que você está vendo com esses olhos. Porque seus olhos é quem te para, irmãos. Mas os teus olhos espirituais é quem te projeta para fora. Perceba que tudo que a gente faz quando determina um desejo nosso é que a gente se vê aqui dentro. Se vê aqui dentro. Quem tem um desejo de ser médico, se vê sendo médico, atuando como médico. Ele não se vê de outra forma. Ele não consegue se enxergar de outra forma. Mas quando ele começa a olhar por isso aqui, que ele vê a condição que ele está, ele para. Então eu estou mandando você falar. Conforme a Bíblia diz que nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, nem olhe para trás. Não importa o seu passado, irmãos. A Bíblia diz que ele jogou no mar. Ele não jogou no poço, nem no baú, porque o baú era fácil de pegar do esquecimento. Mas a Bíblia diz que é no mar do esquecimento. Quando ele diz que é no mar, é uma proporção, um lugar muito grande que também não dá para ir achar não, nem que vá procurar. Então não espere, fique se martirizando pelo seu passado. O Senhor não está preocupado com o seu passado. Você não é novidade para Deus do seu passado. Ele olha para seu futuro. Seu futuro, sim. Por isso que ele nos mostra fagulhas do futuro da gente, que se mostrasse tudo, irmãos, a gente se assustaria e poderia até parar. Porque é grande. É grande. Aleluia! Glorifica, irmãos. Glorifica. Não faz como o povo que estava no Egito. Deixa para glorificar depois que ultrapassou o Mar Vermelho, irmãos. Começa a se alegrar agora. Eu não sei o que é que ele está tratando no seu coração. Eu não sei o que é que ele está plantando no seu coração, mas glorifique, irmãos. E não negocie com o diabo, irmãos. Não negocie quando ele chegar e disser, rapaz, tu é atrevido. Como é que tu quer pensar algo desse tamanho? Logo tu. Tu está se esquecendo de onde tu veio, é? Creia, irmãos. Diga ao diabo, você está se esquecendo de quem está comigo. Você é quem está enganado, diabo. Você não sabe quem está comigo. Você não sabe quem está ao meu lado. Você não sabe quem habita dentro de mim. Aleluia! O Altíssimo está, irmãos, com você. O autor da vida. E ele está só esperando. A Bíblia diz que quando a terra estava sem forma e vazia, que estava num caos, irmãos, estava lá uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele estava pairando sobre o caos. E ele disse que quando Deus falou, haja luz, quem? O Espírito. Foi e criou todas as coisas, junto com a palavra. E onde hoje esse Espírito ele está onde, irmãos? Aleluia! Ele está aqui pairando, esperando só a palavra de vir, um comando da parte de Deus, e ele pega junto, irmãos. Precisamos falar, irmãos. Estamos subestimando o poder de Deus. Se não estamos gostando do cenário que nós estamos vendo, irmãos, temos a palavra. Temos a palavra para desfazer as obras do diabo. Temos a palavra para criar o quadro que a gente quer ver. E não desista de ninguém. Não diga, isso aqui não tem mais jeito. Não, irmãos. Você pode lançar a palavra. Pastor Eduardo falou uma coisa aqui agora, quando a gente estava orando pela irmã que completou o ano. As pessoas acham que a oração é a última coisa que você pode fazer, mas é a única coisa que você pode fazer. Verdadeiramente. Se nós nos focássemos em orar,
antes de querer fazer as coisas, seria bem diferente. Seria diferente. Se a gente invertesse os papéis, querer antes fazer as coisas sem nem saber como é que Deus quer, e a gente orasse antes, ia ser tudo diferente. Ia ser diferente. Íamos ser especialistas. Íamos ser experts nas situações. Você ia começar a ver as pessoas dizer por que tudo é tão fácil para ele. Não é que é fácil, mas é porque existe uma graça. Existe um favor que faz com que os caminhos sejam aplainados. A Bíblia diz que Ele é a luz. Ele é a luz. Então, onde está a dúvida, onde não há certeza das coisas, o Espírito Santo vem e traz luz e diz, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho. Diz, esse é o caminho, Consola. É por aqui, para a direita, para a esquerda, em frente. Quando você vê aquele pessoal lá falando, não, pode, fecha os ouvidos. Que vai ser conforme eu te falei. Houve um profeta que ele teve uma visão. Ele viu um vale de ossos secos. E perguntaram para ele, o Senhor mostrou a ele e disse, é possível esses ossos terem vida? Ele disse, sim, Senhor tu sabes. Então, dependendo da resposta que você vai dizer ao Senhor, o Senhor faz, então fala. Então fala o que é que você quer que aconteça. Fala. É possível aquele seu parente vir ao caminho do Senhor? Senhor, tu sabes. Então fala, chama a existência. E a Bíblia diz que a palavra começou a mover, criar juntas, criar nervos, criar carne. E de repente aquele local que era um exército de ossos, um cemitério, se tornou um exército numeroso e poderoso. Tudo porque alguém creu e falou. Então não é diferente, irmãos. Precisamos crer, precisamos falar. Se a gente quer ver esse cenário modificar. Concluindo a história de Jacó, a Bíblia fala mais à frente que ele, apesar dele ter esse momento sofrido tanto com relação a essa questão de ser abençoado, ele queria porque queria a bênção de Deus. E Deus, num determinado momento, quando ele estava voltando, a Bíblia fala, da terra de Labão, que era o pai das suas esposas, a Bíblia fala que ele mandou que dividiu em 2 grupos. A família dele, com medo do irmão dele, que estava querendo vingar a morte. Vingar não, queria se vingar pelo que ele tinha feito, com a bênção da primogenitura. E diz que ele mandou em 2 grupos. E ele ficou aguardando lá por trás. E diz que de repente apareceu um homem. Vamos abrir lá? Aleluia. Gênesis 32. Aleluia. Gênesis capítulo 32. Versículo 24. Aleluia. E disse assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Amém? E a gente percebe que esse homem que Jacó estava lutando, até então ele não tinha percebido, era o Senhor. Tanto é que ele pediu que o homem abençoasse ele, só despedia, só liberava aquele homem se o homem abençoasse ele. É tanto que é notório a força que esse homem tinha, que apenas tocou na coxa dele e deslocou. E o que é que eu percebo? Eu percebo que Deus estava querendo, em outras palavras, tratar com Jacó, querendo dizer: deixe de querer fazer as coisas do seu jeito. Eu estou aqui contigo para lhe abençoar. Deus já tinha dado provas a Jacó, dizendo que ele ia ser abençoado, ele ia ser pai de uma numerosa nação. Mas Jacó vivia inquieto com essa situação. Ele queria provocar, fazer as coisas acontecerem. E naquela época acontecia numa dispensação diferente. E eu penso como foi um balde de água fria nesse momento. Que a Bíblia diz que ele começou a lutar, lutou a noite inteira com esse homem, com o Senhor.
E quando o Senhor tocou na concha dele e disse, me permita aí, que eu já está despontando o dia. E ele disse, não, eu só te libero quando você me abençoar. E o Senhor disse, qual é o teu nome? Eu acho que quando perguntou qual é o teu nome, eu acho que acabou tudo de novo para ele. Meu nome é Jacó. Aproveitador, oportunista. E ele não era esse. Ele não era nada disso que ele estava vivendo ali, mas a condição, o que disseram para ele, fez com que ele fosse esse tipo de pessoa. E sabe o que o Senhor disse a ele? Nós vamos ler no versículo seguinte. Aleluia. Versículo 25. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então o homem disse, seu nome não será mais Jacó. Aleluia. Mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Deus abençoou. Então eu não sei qual é o nome que você é taxado aí fora. Eu não sei como as pessoas rotulam você aí fora. Mas eu quero lhe dizer que você não é isso que o mundo diz que você é. Para Deus você é diferente. Perceba que Jesus também tinha esse hábito de dar uma nova identidade às pessoas. Ele chegou uma vez perto de Simão, olhou nos olhos de Simão, a Bíblia fala, e diz, você não se chamará mais Simão. Hoje seu nome passará a ser Pedro. É pedra. Pedra. E com cada um de nós não é diferente, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele deu uma nova identidade. Ele nos fez ser uma nova criatura. Nos deu uma nova identidade, diferente de tudo aquilo que nós éramos no mundo. Aquele que era oportunista deixou de ser oportunista. Passou a ser ajudador, a ter compaixão. Aquele que era colérico passou a ser manso. Por quê? Porque a cultura do alto, do céu, passou a reinar sobre aquela vida. Ele foi implantado numa nova cultura. E a cultura daquele lugar é chamada de fruto do Espírito. As pessoas aqui são mansas, são longânimas, elas são tranquilas. O amor reina entre elas, a longanimidade. Tudo isso faz parte da cultura do alto. E não vai ser diferente. Mas nós precisamos confessar. Perceba que por uma confissão errada, a vida de uma pessoa quase se perdeu. E quantas aí fora que não foram perdidas? Então é momento de nós não nos conformarmos com isso. Eu estou falando de uma família, mas pode ser seu trabalho, pode ser seu vizinho, eu não sei. Eu sei que o Senhor está contando com você. Tudo que acontece, Ele diz quem é o bom samaritano. Perceba que na parábola do bom samaritano, Deus não está contando com você para você fazer aquilo que está distante de você, mas aquilo que está ao seu caminho. Ele diz quem é que agiu, quem foi o bom samaritano. Foi aquele que estava na beira do caminho e viu aquele homem que estava machucado, que foi assaltado, que ajudou. O Senhor quer que você veja aquela pessoa, mas Ele não quer que você se conforme. Diga que aquele ali é um perdido, não tem jeito. Não, Ele quer que você vá lá e ame, que leve uma palavra, socorra com o que ele precisa. Não com aquilo que você não pode dar, mas aquilo que você pode dar pode fazer a diferença na vida dele. Então não se limite. Não faça como muitos que dizem, Senhor, deixa eu terminar isso. Deixa eu fazer esse trabalho para me poder ajudar. Irmãos, se você for procurar a condição adequada para fazer isso, você nunca vai conseguir. Nunca vai ter, irmãos. Porque o mundo está articulado de forma que venha nos sufocar. Então, se você for dizer, deixa eu terminar meu curso para me poder fazer alguma coisa. Eu já comentei aqui, eu tenho um colega que ele disse, eu só vou servir ao reino quando eu terminar meu curso de Direito e quando eu me formar, que eu passar no concurso, que eu me aposentar, eu vou servir a Jesus. Foi, irmão. Ele disse isso. Eu disse, e esse povo que mora perto de tu tem esse tempo todinho para esperar por você?
Porque Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas a nós. Deus vai cobrar. Que você leve a palavra dele para essas pessoas. As pessoas têm que lhe conhecer pelo amor. Eu estava comentando um testemunho que eu vi sobre um missionário que foi pregar o evangelho numa tribo. E ele não pregava só o evangelho por palavras, mas ele vivia também aquilo. Que a Bíblia diz que nós não devemos nos enganar. Mais do que falar, nós devemos praticar aquilo que a gente fala. E chegou esse missionário, esteve lá e saiu. Aí disse que veio outro missionário de outro ministério e disse, começou a falar de Jesus. E os índios começaram, não, Jesus estava aqui com a gente. Ele disse, mas como? Se Jesus morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou e subiu aos céus. Ele disse, eu não sei. Eu sei que esse homem que você disse que ajudava, que era amoroso, que era longânimo, que ajudava todo mundo, sempre estava levantando as pessoas, ele esteve aqui. Fazia tudo isso. Por quê? Porque ele era um imitador de Jesus. As pessoas, ele agiu de tal forma que as pessoas aconteciam aquilo que Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele perdeu a identidade dele. Ele deixou de ser chamado Eduardo, passou a ser chamado Pequeno Jesus. Parte de Jesus. O amor se impregnou de tal forma que ele se esqueceu. Ele perdeu a noção onde começava ele e onde terminava Jesus. Havia uma cumplicidade tão grande que ele não sabia mais se era ele ou se era Jesus. Se era ele, se era o Espírito Santo. Tudo porque ele decidiu crer. Ele decidiu pagar o preço. Eu não vou me conformar, eu não vou me calar como todo mundo tem se calado. Se nós nos calarmos, irmãos, é o mundo quem está nos mudando, não é Deus. Jesus disse, se vocês se calarem, essas pedras clamarão. Temos, irmãos, que querer sonhar. 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 Pessoas que viveram o sobrenatural, ninguém tem para testemunhar que andou sobre as águas. As pessoas só vê o lado negativo, que diz que Pedro ia se afogando. Mas ninguém vê que ele andou sobre as águas. E eu creio também que ele não voltou, Jesus não voltou arrastando ele não, viu, irmão? Voltou não. Jesus não deixa isso não. Eu tenho certeza que Jesus levantou, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele levantou com certeza e Jesus voltou andando sobre as águas com Pedro. E eu não sei se vocês se lembram que Pedro disse antes. Senhor, se é você mesmo, me permita que eu vá. E ele disse, venha. E não é diferente para você. Senhor, se é tua vontade que eu vá, Pai, em oração, me permita, Senhor, me diga. E o Senhor vai tratar no seu coração, trazendo paz a respeito dessa decisão. E quero lhe dizer que se você for, vai ser um pecado. Vai ser sobrenatural. Eu não sei. Você pode dizer, ai Deus, você está falando muito sobre isso, mas isso é diferente. É não, irmão. Tem tanto lugar acontecendo, tanta coisa maravilhosa aí, porque pessoas têm ousado crer. Pessoas têm ousado crer, pensar diferente desse mundo. A Bíblia diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a boa, a perfeita e a agradável, só mudando a mente, só pensando como ele pensa, só agindo como ele age, só falando como ele fala. Então, cabe a nós, irmãos. Nos foi dado as chaves do reino. O difícil já foi feito, irmãos. Ele já venceu o diabo. Ele venceu o diabo. Não se esqueça disso. O seu reino não é um reino que está tentando vencer aqui na terra. A Bíblia diz que já foi vencido. Ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci. Em outras palavras, querem dizer assim, persevere. Permaneça firme, porque eu já venci. Você está aí só para levar
e viver o melhor aqui nessa terra. É um privilégio a gente estar vivendo nesse momento, porque nós estamos vivendo tudo aquilo que já foi conquistado. Nós somos a geração que está apenas usufruindo, participando, usando tudo aquilo que foi conquistado por Jesus lá na cruz. Então que a gente tenha essa convicção, que a gente possa estar nesse caminhar, estar sempre perseverando, porque a vontade de Deus é que a gente esteja abençoando em todo e qualquer momento. Eu queria convidar o grupo de louvor a vir aqui. E que vocês abrissem lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 22. Que diz assim, chama aqui o título aqui na Bíblia, diz assim, a bênção sacerdotal. Vocês encontraram? Números capítulo 6, versículo 22. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe. Ele disse, você vai dizer assim aos israelitas, aos seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Ele diz, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém? Isso é o que o Senhor espera de nós, a respeito dos filhos, a respeito dos irmãos, dos vizinhos. Nós possamos estar sempre lançando bênçãos. Amém? Aleluia. Glória a Deus.